Se nós pregamos uma espiritualidade que ela é servidora, que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós não podemos esquecer disso quando falamos sobre política secular, porque isso acaba gerando uma hipocrisia. Nós sabemos que na política secular, as pessoas são direcionadas pelo aquilo que é chamado de libido dominante. Essa é uma expressão lá de Agostinho, que era o desejo de dominação. Ou seja, eu preciso me apropriar da política, dos cargos públicos, para ter um predomínio na sociedade, para transformar a sociedade a partir da minha denominação. Se eu olho para a espiritualidade servidora, eu vou perceber que não é essa a intenção. Ou seja, eu preciso me apropriar desse valor e ir para a esfera pública e para a política secular para servir para o bem comum. Não é o desejo de dominação que deveria mover o meu coração para essa presença na sociedade. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 585. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu preciso aprender mais a política da bacia. Amei. Vou usar no meu livro. Eu sou Gutierrez Siqueira e eu estou tentando pensar como um pentecostal. E eu sou o Valmir Nascimento. A mente carismática é uma mente cheia do Espírito. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, atenção, tá chegando as férias, tá chegando aí viagens, enfim. E se você é uma pessoa que busca conforto, se você é uma pessoa que busca não carregar tanta coisa, sabe, se você busca peças práticas, peças que vão, sabe, atender a sua necessidade de estilo, mas vão te dar conforto, ou seja, peças que você vai conseguir utilizar mais de uma vez, não vai ter cheiro, sério, é loucura você não ter as peças da Insider no seu guarda-roupa, ainda mais agora em período de férias, viagens, enfim. Independente, se você vai trabalhar nessa virada de ano, se você vai continuar trabalhando dezembro, janeiro, é uma pena, é bom ter descanso. Independente, se você vai sair de férias e tem que dar aquela... Né? Quando você sai de férias, você tem a viagem, você tem o lugar onde você vai estar, você sai lá pra, né, comer alguma coisa, curtir, enfim, alguma coisa. A Insider vai ser a sua companheira na viagem. Se você vai continuar trabalhando aqui, vai ter só 5 dias de férias, a Insider é a sua companheira de trabalho. Gente, é a versatilidade das peças da Insider. Sério, eu viajo hoje em dia praticamente só com Insider. Não tô exagerando, galera. Sério. Ó, inclusive, gravei esse vídeo antes de vir trabalhar. Dá uma olhada. Galera, sério, esse aqui é o meu kit viagem que eu vou fazer agora nesse final de semana. E olha só, quero mostrar pra vocês a praticidade. Elas acabaram de sair do varal, tá bom? Essa aqui é a tech t-shirt básica. Eu vou usar na minha viagem, no avião, junto com a calça da Insider. Mano, conforto. Pensa numa parada que é confortável. São essas calças da Insider. Sério, maravilhosas pra viajar, pro dia a dia. Cara, cuequinhas da Insider, confortáveis, abraçam, se é que vocês me entendem. E olha essa meia aqui também. Ou seja, é a meia que eu vou poder usar 2 dias seguidos, porque tem a mesma tecnologia anti-odor. Eu amo essa meia. Aliás, eu preciso de mais meias Insider e mais cuecas. Eu tenho 4, 2 eu usei, estão para lavar. E aqui é o seguinte, galera, ó, essa aqui vai ser então a minha tech t-shirt de viagem junto com a calça da Insider, que é aquele conforto que eu preciso para viajar de avião, aeroporto e coisa arada. Pra pregar, não, peraí, essa aqui vai ser de domingo. Pra pregar no sábado pra galera, vou pegar essa oversize aqui, tá? Que é uma malha mais grossinha, sensacional, com uma calça jeans ou com a calça da Insider, fica um look legal demais. E pra pregar no domingo, um pouco mais formal e tal, essa Henley aqui que eu gosto pra caramba. Desde que eu assisti Free Guy, eu amo camisetas Henley. E essa aqui também tem uma malha um pouquinho mais grossa. Gente, sabe o que é legal? Domingo eu vou pregar nos 4 cultos da ponte, nos 4 cultos, e vou usar somente essa camisa o domingo inteiro. E digo pra vocês, me acompanhem nos stories, vou ainda poder voltar pra casa com ela, porque por causa da tecnologia anti-odor da Insider, são tecidos respiráveis, então o calor de Recife eu vou usar preto e vai estar tudo bem. Por quê? Porque eu tô usando Insider, rapaz. É isso, cara, pouca coisa na mala, entende? Pouca coisa na mala. E ainda se eu sujo alguma coisa na viagem, mano, uma aguinha ali, ó, e ela já seca, porque a Insider
Insider, ela é esse tecido incrível. Primeiro, eu vou usar preto no calor de Recife e tô de boa. Porque, galera, todas as peças são, ó, presta atenção em algumas qualidades que pra mim são imprescindíveis numa roupa e a Insider tem elas. Aliás, eu fui descobrir essas qualidades com a Insider. A verdade é essa. Primeiro, são peças ultra duráveis. Sim, você vai comprar uma camiseta, pô, mas tá mais de 100 pila e tal. Cara, primeiro que a gente tá na Black Week, você vai pagar um preço muito legal nas t-shirts da Insider, tá? Aliás, Tech T-shirts, é tecnologia, amigo. E olha só, mas faz a conta. Quanto tempo tu vai ficar com essa camiseta? Se você lavar certinho, dentro do saquinho que a Insider manda e tal, mano, você vai ter camiseta aí pra 5 anos. E aí o custo por uso vai lá embaixo. Não adianta você pagar, mas eu pago 80 pila, 70 pila numa camiseta aí da marca XYZ, bonita também, tal. Primeiro que é algodão, amigo. Caiu mancha ali, caiu qualquer coisa ali, manchou, tá? Se é alguma coisa que mancha. Na Insider, a chance de manchar, porque não é algodão, então você tira rápido ali com a aguinha, tá tudo certo, tá? E são o quê? É uma peça ultra durável. O custo por uso da Insider vai lá para baixo. Segunda característica da Insider que eu gosto demais: anti-odor. As bactérias não se proliferam aqui, então você consegue usar. Gente, sem mentira, essa camiseta aqui da Insider, eu tô usando ela 4 dias. Não seguidos, né? Porque a gente dá uma mudada no visual, mas eu tô usando ela, essa aqui é a 4ª vez que eu tô usando essa camiseta. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô de preto, azul ou cinza, que são as camisetas da Insider que eu tenho. Cara, anti-odor, tecidos respiráveis, entendeu? Não desbotam com o tempo, tá? Ou seja, é uma camiseta que vai manter essa cor aqui mesmo depois de muitas, e repita comigo, muitas lavadas. Tem testes, no site da Insider tem vários testes lá. Então, sério, aproveite a Black Week da Insider, porque agora tá com um desconto incrível. Se você usar esse QR Code aqui, você já vai direto no site da Insider com o meu link, tá bom? E o meu link também tá aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você entrou por outro link, então aplica o meu cupom, tá bom? Tá aqui, ó, Bibotalk BF, e aproveite a Black Week. Sério, galera, eu vou aproveitar a Black Week da Insider, vai até o dia 28, põe na tela aí, Rafa, vai até dia 28 de novembro, essa Black Week. Mano, é o seguinte, tem o estoque, então aproveite enquanto durar os estoques. E se eu fosse você, eu terminava de ver esse vídeo. Aliás, eu pausaria agora esse vídeo, clicaria aqui no link ou e pegaria o meu celular e já apontaria para esse QR Code. Lembrando que sempre que você entra na Insider pelo nosso link e faz uma compra, né, ou usa o nosso cupom BIBOTALKBF, você nos ajuda, né, com a Insider, e é legal, né? Você compra um material de qualidade, a gente continua aqui com o patrocínio e todo mundo ganha, beleza? Então, aproveite a Black Week da Insider e tenha as suas peças. Mano, vocês viram ali a calça naquele meu vídeo? Mano, é a minha calça de viagem pra sempre agora. Maravilhosamente maravilhoso. A meia, cueca. Olha, gente, sério, aproveita, e quando você descobrir a Insider, o seu guarda-roupa inteiro vai virar Insider, eu tenho certeza. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, ouvintes deste podcast, estamos aqui em mais um episódio que chega até você graças a Thomas Nelson Brasil, uma das maiores editoras deste país, que tem lançado nos últimos anos obras preciosas na teologia, realmente obras de referência, e tem dado também oportunidade para autores nacionais, para pensadores nacionais e, inclusive, pensadores carismáticos, pensadores pentecostais. E chega até nós mais uma obra, A Mente Carismática, a formação da espiritualidade pentecostal e seu testemunho na praça pública, do nosso irmão Valmir Nascimento Milomen. Como é que se fala o teu sobrenome, mano? É Milomen Santos. Milomen Santos, olha aí, A Mente Carismática, mais um lançamento da Thomas Nelson, que tem o selo, tá, gente? Esse selo aqui, Pentecostal Carismático, é um selo da Thomas Nelson que visa apresentar obras de referência na teologia pentecostal, tá bom? Inclusive, esse selo tem aí a curadoria do Gutierrez Siqueiras, não tem, Gutierrez, ou não? Tem, né? Sim. Você é culpado Sim. de algumas coisas que estão ali, certo? Algumas heresias. É, Deus o livre. Olha só, gente, A Mente Carismática do Valmir, então, é o lançamento deste mês de novembro, e a gente tem o prazer de ter o autor aqui com a gente e também o senhor Gutierrez Siqueira, que fez o prefácio, enfim, e conhece o Valmir muito bem, a teologia do Valmir. Mas, Valmir, obrigado por... Você já veio aqui no BTcast, Valmir? Eu acho que já para falar de política, não? Já estive, Bibo. Já tem um tempo. Eu acho que já estamos cumprindo mais um prazo de 4 anos. A cada 4 anos eu volto aqui. Olha aí, pronto. Que essa é a terceira vez, salvo engano.
Ah, que legal, que prazer ter você aqui. Que bom ter você aqui, um pensador pentecostal. E olha só, Gutierrez, vamos começar então a sabatina aqui com o Valmir, porque eu queria começar perguntando um pouco assim, tem essa ideia da teologia pública, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre teologia pública, porque alguns dizem que já é uma teologia natimorta. Cara, se tem uma teologia que não pegou, é a tal da teologia pública. Outros não, cara, que absurdo. Teologia pública é algo fundamental para o nosso testemunho no mundo, é importante pensar teologia pública. Vi que o teu livro tem um pouco essa preocupação, né, do evangelho na esfera pública e tal, e essa proposta de se pensar o evangelho na esfera pública a partir da teologia pentecostal. Então a primeira pergunta que eu faria para ti, e esperando também as contribuições do Gutierrez, é o que você entende, né, quando você escreve sobre teologia pública, de onde você parte, o que você entende, o que você quer dizer com teologia pública no seu livro. Eu acho que é um bom ponto de partida aqui para a gente começar a conversar. Ah, maravilha, com certeza. Então, de fato, a teologia pública, ela é crucial. Assim como a teologia é imprescindível para o cristão, na verdade, a teologia pública também é imprescindível para o cristão. De fato, alguém vai imaginar que a teologia pública não tem espaço na sociedade contemporânea. Mas eu digo que é exatamente o contrário. Quando nós pegamos o surgimento daquilo que se denominou de teologia pública, nós pegamos ali na década de 70, com alguns autores, porque naquele contexto nós tínhamos uma discussão muito, muito ferrenha sobre as razões que tinham espaço na sociedade. E dentro desse contexto nós temos uma discussão, inclusive, entre liberalismo, comunitarismo, por exemplo, e dentro desse espaço nós tínhamos alguns pensadores cristãos que também começaram a refletir com mais contundência sobre esse assunto. Na verdade, quando nós pensamos em teologia pública, nada mais, nada menos, Bibo, que é um resgate da discussão da relação entre religião e cultura, entre fé e espaço público. Na verdade, o conceito de teologia pública é oferecer argumentos cristãos de maneira que seja compreendidos, esses argumentos sejam compreendidos na esfera pública, ou seja, que tratem de temas contemporâneos como a política, como a cultura, como a economia, como a desigualdade social, todos esses temas. E esses temas, eles permeiam a fé cristã e sempre estiveram na nossa história. Então, o conceito de teologia pública procura empacotar todos esses assuntos e sistematizar isso a partir de determinada perspectiva. Eu digo no livro que teologia pública, ela é aberta às diversas tradições. Não existe tão somente um tipo de teologia pública. Na verdade, a teologia pública é uma categoria ou um ramo da teologia que procura refletir sobre temas dessa natureza. A grande questão é que aqui, principalmente na América Latina, o conceito de teologia pública foi muito criticado, porque inicialmente o conceito de teologia pública estava vinculado à ideia de teologia da libertação. Só que são coisas distintas. De fato, na América Latina isso aconteceu, inclusive a tentativa era trazer uma nova roupagem para a teologia da libertação, só que hoje nós percebemos que esse tema ele floresceu, ele se expandiu, e hoje nós podemos falar de uma teologia pública em diversas tradições. E é dentro desse contexto que eu procuro apresentar no livro a contribuição da teologia pentecostal nessa esfera. E dizer, sobretudo, que a fé pentecostal, além de ser uma cosmovisão, ou seja, uma orientação para a vida social, ela também pode contribuir com a formatação de uma teologia pública a partir dos seus próprios pressupostos. Entendi. Gutierrez, eu não sei se você quer fazer alguma contribuição ou se eu posso fazer uma pergunta para você, que eu sei que é um tema que você estuda e até tem pensamentos escritivos acerca disso. Mas ouvindo o Valmir falar, me veio a seguinte questão. Ok, teologia pública está aí, está posta, é a contribuição do cristianismo para a esfera pública. E qual é a semelhança ou a distância entre teologia pública e guerra cultural, por exemplo? Eu acho que é uma relação que eu não estou tão maluco assim em fazer, né? Porque parece que guerra cultural, obviamente, parece que ela se mistura com teologia pública, isso é uma boa forma de fazer teologia pública. Deu para entender mais ou menos o meu questionamento? Deu.
Sim, a proposta da teologia pública é totalmente diferente de guerra cultural. A guerra cultural é a morte da teologia pública, porque a teologia pública ela propõe trabalhar o que o cristianismo, ou a fé, ou a teologia pode ajudar no bem comum. Então, assim, quais são os elementos da nossa fé que de alguma forma vão ajudar pessoas que também não são da nossa fé, a sociedade como um todo, a ser influenciada pelos valores do cristianismo, mas não de maneira impositiva, não de maneira militante, mas por meio de uma influência propositiva. Tá? Então isso não tem nada a ver com guerra cultural. A guerra cultural ela já parte de uma premissa, Bibo, que o mundo só vai de mal a pior. Então a nossa única relação com o mundo é uma relação de combate. Né? Então tudo que vem do mundo é algo deletério. Então, assim, puxa, a ciência é deletéria, a cultura é deletéria, a arte é deletéria. Então, tudo isso tem que ser combatido como forças malignas. A teologia pública não vai fazer isso. Pelo contrário, ela vai procurar elementos que tem. Deus colocou seus elementos da graça comum em todos os cantos e a teologia pública vai dialogar com isso. Né? A teologia pública não é meramente uma teologia que tenta interpretar para o evangélico o que o mundo é. A teologia pública, ela vai de fato dialogar com o mundo, com o secular, com o século que a gente vive. E esse diálogo, a proposta dela, acima de tudo, é que esse mundo compreenda também os nossos valores e compreenda aquilo que a gente pode ajudar a sociedade como um todo. Então, assim, pode até parecer no primeiro momento com a mesma proposta da guerra cultural, mas são dois caminhos opostos, completamente opostos. De fato, essa pergunta sua é muito pertinente e o Gutierrez trouxe uma contribuição fantástica para essa abordagem. O fato é que há uma diferença abissal, de fato, entre essa perspectiva de guerra cultural e teologia pública. Embora na prática, os guerrilheiros culturais, eles adotam um tipo de teologia pública nociva. Ou seja, eles partem de um tipo de perspectiva de teologia pública. Mas a teologia pública originária, como bem destacou o Gutierrez, ela propõe esse diálogo, o trabalho para o bem comum. O Kevin Van Hooser, inclusive, no livro que ele publicou, O Pastor como Teólogo Público, ele aborda isso. Ele destaca que a teologia pública, ela tem como público em geral, ou seja, o seu escopo, a sociedade mais ampla, ou seja, a polis, visando exatamente o bem comum. A teologia pública, ela não é necessariamente apologética, enquanto a guerra cultural, ela é apologética. É claro que, quando nós vamos para a sociedade mais ampla, nós precisamos dos nossos valores, dos nossos pressupostos, e nós vamos defender o nosso padrão de verdade. Só que a teologia pública, ela é mais dialogal, ela é mais dialógica, ela quer ser propositiva, e contribuir com a sociedade a partir desses valores. Muito bom. Então, dentro de tudo isso que vocês falaram, qual é a contribuição do pentecostalismo em si? Ou seja, falamos de forma ampla do cristianismo e tal, e de que maneira o pentecostalismo ele serve à teologia pública cristã? O que a teologia pentecostal traz para a teologia cristã pública? Ou seja, o pentecostalismo ajuda a teologia pública em... O que vocês destacariam, assim? Existem diversos aspectos... Aí quem tem que responder é o Valmir. Bom, existem diversos aspectos para essa contribuição. Nós podemos trazer uma reflexão e uma resposta a essa pergunta. Primeiro, olhando a narrativa bíblica. Pegamos a narrativa bíblica porque esse é o meu ponto de partida. Eu demonstro ali, Bibo, o seguinte. Eu demonstro que a própria espiritualidade pentecostal, ela tem um núcleo de formação. Ou seja, essa espiritualidade pentecostal, ela é formada dentro do cenáculo. É isso que distingue a fé pentecostal. Ou seja, a busca da oração, a busca do batismo no Espírito Santo, a glossolalia e toda aquela êxtase de poder. E eu digo que o cenáculo é um grande símbolo teológico do pentecostalismo. Então, esse é o ponto de partida. Para nós entendermos a presença pública e a contribuição dos pentecostais na esfera pública, nós precisamos lembrar a nossa origem e a nossa identidade.
E essa identidade, ela é formada dentro do cenáculo, a partir de profundas experiências com Deus, mas também olhando aquilo que aconteceu dentro do cenáculo, considerando os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, foi dentro do cenáculo que Jesus realizou a última ceia, e foi dentro do cenáculo que os discípulos eles foram revestidos de poder. E nessa última ceia nós tiramos algumas características dessa espiritualidade. Primeiro, nós temos uma espiritualidade que ela é redimida, apontando diretamente para a morte sacrificial de Jesus. Ela é uma espiritualidade santificada, ela é uma espiritualidade que é servidora, ela é escatológica e ela é carismática. Olhando para o Novo Testamento, nós vamos perceber que os discípulos eles não ficam ali no cenáculo, eles tomam as comunidades, as ruas, as cidades e as praças públicas. E ali nós começamos a perceber como os primeiros cristãos eles contribuíram com a sociedade mais ampla. Na medida que eles saíam para pregar o evangelho e testemunhar na sociedade, eles promoviam mudanças individuais, mas com reflexos sociais também e culturais. Por exemplo, nós vamos ver a preocupação deles com as comunidades menores, ou seja, com a família. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Nós sabemos que ter tudo em comum ali não é uma forma de comunismo, mas era uma preocupação com o outro. Veja, a ordem de Cristo para eles pregarem o evangelho e serem testemunhas levavam eles a viver uma vida de maneira integral, se preocupando com o outro, com as questões sociais. É por isso que quando nós pegamos a narrativa não somente de Atos dos Apóstolos, mas também a história do pentecostalismo, nós vamos ver a preocupação dos pentecostais com as famílias, com aqueles que estão numa situação de carência. Alguns estudiosos pentecostais vão dizer que o pentecostalismo ela se manifesta também através de famílias estendidas. E isso é uma forma de teologia pública. E eu acho interessante essa dinâmica, Bibo e Gutierrez, que na medida que nós olhamos esse itinerário da saída dos primeiros cristãos da esfera particular para a esfera pública, eles não se preocupam primeiramente com a política. Eles não se preocupam com o ambiente de poder. Eles se preocupam com a comunidade menor. Então, a contribuição primeira do pentecostalismo com a teologia pública é preocupar com o bem comum, é preocupar com questões de justiça. Veja, quando nós pegamos a própria ideia de comunidade profética, que é preocupar com o pobre, com o órfão, com a viúva, defender a verdade, e todos esses aspectos que imperavam na sociedade, uma sociedade fraturada, e que hoje nós conseguimos perceber também da mesma maneira. Então, para começo de diálogo, eu faria esses apontamentos. Rapaz, esse é só o começo? O que é isso? Você já está profundo demais. Inclusive, eu acho que a espiritualidade pentecostal, ela tem muito esse cuidado público mesmo. Em que sentido? Às vezes a gente tem uma sensação, quando a gente olha para a escatologia pentecostal de forma geral, e ela passa uma sensação escapista às vezes, né? Tipo, que a galera só fala de novos céus, nova terra, Jesus está voltando, te prepara que ele vai chegar. Mas é incrível como, ao mesmo tempo, esse discurso da teologia... Eu tô falando aqui bem da teologia popular mesmo, até das canções, né? É isso, eu fui criado ao som de Cassiane, muitos crentes vão sumir sem deixar explicação, né? Carros vão desgovernar e perder a direção. Só que é incrível, cara, ao mesmo tempo que a escatologia popular pentecostal, ela parece ser escapista, né? Toda hora olhando pro céu, eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu, eu não aguento mais esse mundo aqui é só tribulação, eu vou estar com Jesus no céu. Mas é incrível como o movimento pentecostal é engajado na realidade da pobreza. É só você olhar as comunidades, enfim, tem muitas ações dos pentecostais e tal. Onde tem uma igreja pentecostal, de alguma forma tem assistência, tem ajuda. E isso é muito maluco mesmo, né, cara, de pensar isso, assim, né? Se eu puder colaborar, isso aí é minha conta, tá? Não põe na conta do Valmir. Pra ele não ser cancelado. Ó, gente, nem na conta do Bibo, que eu já tô cancelado, mas eu quero ser cancelado pelas coisas que eu falo, não pelo que os convidados falam. A conta do Gutierrez tem muito saldo, então ele pode usar. Graças a Deus. Porque, embora, Bibo, o pentecostalismo seja hoje essa expressão dispensacionalista, né, que vê o mundo de uma maneira muito negativa, mas a matriz pentecostal não é. Então, de alguma forma, essa matriz... ela influencia a nossa teologia até hoje, né? Olha só. Embora não fosse formulado de maneira teológica,
A matriz escatológica do pentecostalismo é aquilo que a gente vê num George Led, por exemplo. É o reino já e ainda não. É essa tensão constante entre um escatom, uma escatologia que já se iniciou, e aquela que virá no futuro, né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da cura divina, né? O que é a cura divina na teologia pentecostal? A cura divina nada mais é do que a antecipação da ressurreição. Ela é um pedacinho já da ressurreição futura, porque é a restauração de um corpo que estava morto, que estava deficiente, né? Que estava debilitado, e um corpo restaurado. Então, essa ideia restauracionista da teologia pentecostal, ela casa muito bem com essa teologia da tensão, do já, do ainda não, né? Isso está na matriz, está no sangue pentecostal, ainda que de maneira sistemática ela tenha caminhado para um dispensacionalismo, né? Eu só quero colocar na minha conta porque isso aí é polêmico. Não, polêmico assim eu falo, de você querer, alguns acham, você está querendo divorciar o dispensacionalismo do pentecostalismo. Não é isso, eu só quero dizer que o dispensacionalismo é quase que um corpo estranho ao pentecostalismo, mas também eu entendo a lógica, porque o dispensacionalismo ele também tem uma pegada restauracionista, no sentido de estou resgatando uma expectativa de uma iminência da volta de Cristo, e isso pega bastante os pentecostais. Eu acho que esse ponto aí que os pentecostais abraçaram e viram uma força no dispensacionalismo. Mas essa relação com o mundo, na essência, não é dispensacionalista. O grande problema que leva ao escapismo é uma mentalidade apocalíptica, que sempre está nessa perspectiva de que o mundo vai acabar e que eu não preciso me preocupar com as questões atuais. Agora, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos e para a trajetória da igreja primitiva, eles são moldados por essa ideia. Inclusive, a própria dimensão do pentecostalismo está atrelada a essa perspectiva dos últimos dias, com o revestimento de poder acerca da profecia de Joel. Então, eles tinham essa dimensão, estavam vivendo nos últimos dias. Mas a própria narrativa vai demonstrar essa preocupação com o aqui e agora. Existem dois perigos extremos em relação a essa abordagem. Seja uma abordagem escapista, que ela é preocupante, na medida em que leva realmente à fuga da realidade, mas existe também uma outra perspectiva que o Eric Voegelin chamava de antecipação do escatom, que é antecipar todas as coisas completamente, inclusive o juízo divino sobre a sociedade contemporânea. E isso também não é adequado. Então, uma esperança escatológica, ela encontra o equilíbrio. Ela sim, ela antecipa, como disse o Gutierrez, é o já, mas é o ainda não. Ou seja, o reino ele não foi completamente implantado acerca de uma perspectiva que seja uma perspectiva, digamos assim, futura. Então, acho que é esse equilíbrio que, olhando a narrativa de Atos Apóstolos, nós encontramos. Muito bom, muito bom. Gente, aí o Valmir caminha, então, aqui no livro dele, apresentando, né, todos esses aspectos um pouco mais aprofundados aqui. E aí, Valmir, vem para o capítulo em que a gente vai dar uma certa ênfase aqui, que é o capítulo 3 do seu livro, da parte 1, né, o capítulo 3 da parte 1, que é o quê? A gente até começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Mas uma espiritualidade servidora e escatológica. E eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a política da bacia eu achei sensacional. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso pra gente, esse contraste, né? Ou seja, a presença do cristão na sociedade ser pautada, ser influenciada e ter como objetivo a política da bacia. Então, se tu puder desenrolar um pouquinho isso para nós aí, eu acho que vai ser muito edificante. E já digo que estará na conclusão do meu livro, porque vou... Aliás, digo aqui, não estou dizendo que vai ser, tá bom, pessoal? Trate essa informação como especulação. Mas a gente agora está numa fase de pensar a capa do meu novo livro, e eu lendo esse trecho aqui do Valmir, eu falei, cara... Muito bom, hein? Podia ser uma bacia na capa do meu livro, né? Podia ser porque tem a ver com o que eu estou escrevendo, né? Apesar de eu não citar o lava-pés no meu livro, mas eu posso citar, e com certeza eu vou citar agora na conclusão, vou reescrever a conclusão e fazer uma citação sua. Mas gostei dessa ideia. É uma capa forte, né? A bacia realmente é um elemento forte. Mas enfim, Valmir, política da bacia, o que é isso? Política da bacia. Então, aí está um elemento que forma
espiritualidade pentecostal? Eu digo a partir daquilo que acontece dentro do cenáculo. Jesus, além de realizar a última ceia com seus discípulos, e dentro da última ceia, ele realiza um evento ali, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Chama Pedro e então pega uma toalha, deita água nos pés do discípulo e começa a limpar. E nós sabemos que o apóstolo Pedro inicialmente rejeita aquela atitude, já que se tratava de algo extremamente incomum, visto que basicamente quem fazia essa atividade era um escravo. E ali nós temos o exemplo que Jesus dá. E eu pego este evento dentro do cenáculo para dizer que esse princípio é um princípio que fundamenta a nossa espiritualidade. Ou seja, é uma espiritualidade que ela precisa se preocupar com o serviço, com o outro. Uhum. Este elemento, ele vai formar aquilo que eu chamo da política da bacia. Porque ali Jesus está tratando com seus discípulos. E eu destaco que Jesus sabia o que haveria de acontecer ali. Ele haveria de passar pelo suplício, Jesus haveria de ser traído. E mesmo assim, ele realiza algo de grandeza. Isso vai apontar para o quê? Vai apontar para uma espiritualidade que considera a abnegação, que considera o valor do outro, ou seja, é uma espiritualidade altruísta, não está preocupada somente consigo, e será também uma espiritualidade sacrificial, porque servir exige nos desprender de nós mesmos. E eu digo que essa política da bacia, ela encarna uma espiritualidade que vai se mostrar para a sociedade. A espiritualidade é formada dentro do cenáculo, mas esses valores devem encontrar espaço na nossa presença pública. E eu digo que essa política da bacia, ela nos ensina a servir. E essa política, ela contraria um outro tipo de política, que é exatamente o contrário, que é a política do trono. Ou seja, enquanto a política da bacia, ela nos ensina a servir, a política do trono nos leva ao comando, ao predomínio. Eu digo que a política da bacia, ela trabalha para o bem comum, enquanto a política do trono, ela está preocupada com o benefício pessoal ou somente de um grupo. A política da bacia, ela busca o anonimato, ou pelo menos o desprendimento do eu, enquanto a política do trono, ela busca o estrelato, a celebridade. Ô, Valmir, explica um pouquinho mais esse lance aqui do desprendimento do eu, porque às vezes quando a gente fala, né, negar a si mesmo, desprendimento do eu, as pessoas acabam indo muito para um outro lado, assim, né, meio radicais e tal, e acabam não entendendo o que quer dizer com esse desprendimento do eu, né? E no livro você explica, até dialoga com o autor aqui, acho que valeria um pouquinho, né, que a política da bacia... O que ela quer? Ela leva ao desprendimento do eu. O que isso significa na prática, né? Perfeito. O próprio Jesus disse, né? Para nós, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, aqui é uma ideia de abandonar o ego, do ponto de vista não da identidade pessoal, porque todos nós temos uma identidade pessoal. Nós temos os nossos valores, nós temos os nossos princípios, nós temos aquilo que iremos defender. A ideia da política da bacia no sentido do desprendimento do eu é não entender que a religião e que o próprio Deus está ao meu serviço. Isso é um problema muito comum, principalmente no cristianismo evangélico contemporâneo, que apresenta um Deus, e você trabalha muito bem isso no seu livro, trabalha um Deus que está preocupado em atender os desejos do ser humano, do homem, em busca simplesmente de um Deus que é um Papai Noel. Então, esse desprendimento do eu aponta para uma espiritualidade que ela é sacrificial, ou seja, eu me coloco para servir o outro. Eu sou usado por Deus para ser um canal de bênção no outro. Aí muda exatamente a lógica que é muito comum na sociedade contemporânea, principalmente em termos de cristianismo, que busca uma forma de espiritualidade que busca somente o ganho, mas não busca se entregar
para atender a necessidade do outro. Muito bom, muito bom. E aí continua nessa dinâmica ali, né? Você estava contrapondo a política da bacia, ela limita o poder. Ah, tu ia falar essa agora, né? E a política do trono o usurpa. Exato. Rapaz, tá faltando. A gente, eu sei que aqui o assunto é esfera pública, mas tá faltando política da bacia nas denominações aí, né? Poxa vida, e eu digo que aqui há uma relação, ô Bibo, há uma relação muito forte. Aquilo que nós manifestamos na esfera pública, ou seja, no ambiente político mais abrangente, é a mesma perspectiva que nós deveríamos adotar nos nossos ministérios, nas nossas igrejas. Ou seja, a briga por espaço, por batalha, por poder, ela desonra o evangelho, desonra o ensinamento de Jesus. Da mesma forma que é trágico a busca por poder na política secular, é muito mais trágico ainda a busca por poder e tronos dentro das denominações. Quero acreditar que isso não aconteça muito. Quero acreditar. Mas nós sabemos que não é assim, não é, Gutierrez? Não é assim. O que me consola é que, historicamente, sempre foi assim, né? Então, também não é um problema específico do nosso tempo. Às vezes a gente olha o nosso tempo como algo fora da curva. Não, né? Infelizmente é a natureza humana. A natureza humana é vaidosa, a natureza humana tem sede de poder, mas Jesus tem outro modelo. Uhum. Acho que a grande contribuição aqui do livro do Valmir é mostrar a própria teologia pentecostal tem um modelo político sensacional a ser apresentado que os próprios pentecostais precisam conhecer. Né? Porque os elementos dessa teologia, dessa espiritualidade pentecostal, ela é incompatível, infelizmente, e aí volto a repetir, o Gutierrez falando, não é o Valmir, tá? Mas é incompatível com o modelo de política que a gente vê pentecostais fazendo. Não tem nada a ver com a sua própria espiritualidade. E eu dou exemplo entre um discurso que muitas vezes é público e a prática até das igrejas, né? Que são distantes. Puxa, eu vi isso, tá? Quantas vezes eu vi na igreja pentecostal a ideia de acolher o ex-bandido como alguém que precisa de redenção, tá? E não de uma bala na cabeça. E aí você vai para o discurso público de muitos políticos evangélicos que o discurso não se adequa a essa prática das igrejas. As igrejas acreditam na restauração do ser humano. Acredito que essa restauração não vai ser por meio de ideologia, por meio de uma educação específica, vai ser por meio do evangelho, vai ser por esse choque de conversão. Mas isso não é compatível com um discurso que muitas vezes a gente vê por aí, que é um discurso, tem que matar mesmo, tem que apoiar chacina, apoiar extermínio, grupos de extermínio, milícias, etc., né? Infelizmente. Então, eu falo, é um exemplo do que a gente vê na prática nas igrejas e, às vezes, o que está no discurso público de muitos evangélicos, que não só incompatível com o evangelho, mas também incompatível com a própria tradição que eles dizem representar. Que legal. Ou não, quer dizer, que triste. É que legal o que vocês estão falando, não isso. Eu queria destacar exatamente isso. Nós precisamos fazer jus à nossa espiritualidade na esfera pública. Esse é o ponto essencial que eu defendo no meu livro. Não faz sentido nós defendermos um padrão de vida em sociedade e participação política desprezando aquilo que nós afirmamos acreditar e viver dentro do cenáculo. Se nós pregamos uma espiritualidade que ela é servidora, que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós não podemos esquecer disso quando falamos sobre política secular, porque isso acaba gerando uma hipocrisia. Nós sabemos que na política secular, as pessoas são direcionadas pelo aquilo que é chamado de libido dominante. Essa é uma expressão lá de Agostinho, que era o desejo de dominação. Ou seja, eu preciso me apropriar da política, dos cargos públicos, para ter um predomínio na sociedade, para transformar a sociedade a partir da minha denominação. Se eu olho para a espiritualidade servidora, eu vou perceber que não é essa a intenção. Ou seja, eu preciso me apropriar desse valor e ir para a esfera pública e para a política secular para servir para o bem comum. Não é o desejo de dominação que deveria mover o meu coração para essa presença
na sociedade. Muito bom. Gente, aí, a política da bacia. Precisamos, hein? Mas vamos lá, acho que outro distintivo da teologia pentecostal para a esfera pública, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a presença profética. Hoje se fala muito isso, né? O que o pessoal fala dos movimentos aí carismáticos? Atividade profética... Mover profético. Mover profético, mas eu esqueci o nome agora. Graças a Deus que eu esqueci, porque eu ia fazer um monte de crítica. Sacanagem. Mas se fala muito sobre... lembrei. Ato profético. É uma parada muito comum. E o louco... E eu não uso louco aqui de forma depreciativa, tá bom, gente? Eu uso louco aqui no sentido de confuso. O louco disso tudo é que, mano... Bibo, o que você acha de ato profético? Cara, eu sou obrigado a devolver com uma pergunta. Mano, o que é ato profético pra ti? Porque tem uma mistura dentro dos movimentos com o uso dessa palavra ato profético. Não é uma palavra assim que tipo, olha, ato profético significa isso. Não, depende do movimento, tem outro significado. Mas geralmente o que a gente, né, pela massa e tal, às vezes é umas coisas meio esquisitas e tal. O que seria, então, galera, essa atividade, né, essa presença profética e corajosa? De que maneira a teologia pentecostal, ela pensa a presença do cristão de forma profética e corajosa? Aqui, para nós entendermos essa presença profética, Bíblia, nós precisamos lembrar o que significa o papel do profeta. O profeta, de fato, era aquele personagem usado por Deus para transmitir a mensagem de Deus para o povo. Só que essa mensagem, ela tinha uma conotação não eminentemente espiritual. Ou seja, ela não era tão somente uma revelação de algo que iria acontecer. Mas muitas vezes essa mensagem profética era uma mensagem de advertência contra a justiça, contra a desigualdade, contra a opressão. Nós vemos isso ali no Antigo Testamento. E essa ideia de presença e manifestação profética agora no Novo Testamento leva isso em consideração. Então, a partir da defesa dos pentecostais, do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo, de que esses dons estão disponíveis à igreja e, sobretudo, a manifestação profética, nós vamos, sobretudo, fazer uma defesa, seguindo, por exemplo, o próprio Roger Stronstad, que agora no Novo Testamento nós temos uma comunidade profética. Não é somente a manifestação de um dom, mas a própria comunidade ela é profética no sentido de transmitir a mensagem divina. E essa mensagem pode ser o resultado de um dom, mas a própria comunidade tem essa mensagem de defesa da verdade, contra a opressão, contra a desigualdade. Eu acho interessante, e o Amos Yong, ele faz algumas citações, ele diz o seguinte: quando nós falamos de presença profética, de comunidade profética, em primeiro lugar, nós estamos aqui considerando o quê? Nós estamos considerando, primeiro, que essa manifestação profética, ela reconhece que a lealdade primeira do cristão é em relação a Deus e não em relação ao Estado. Tanto é assim que muitas vezes a comunidade, ela criticou a autoridade e o próprio Deus, ou melhor, o próprio rei, desculpe. Isso é interessante quando nós vamos para a esfera mais ampla, para a política propriamente dita. Ou seja, a nossa lealdade é a Deus, primeiramente, não ao rei. Isso evita e nos afasta de qualquer messianismo político, de qualquer lealdade ideológica e idolátrica aos partidos e aos políticos por si sós. E, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que essa presença profética, ela também desafia não somente o Estado, mas os cristãos de maneira geral e a sociedade a fazer aquilo que é certo, ou seja, buscar a justiça, buscar a verdade, implantar um padrão de economia que valorize as pessoas. Além, é claro, de ser uma maneira de sermos críticos sociais. E essa é uma discussão contemporânea, ou seja, o ministério e a presença profética também atua como críticos da sociedade. Esse assunto recentemente veio à discussão para lembrarmos se o ministério profético tinha essa função, e tem de fato essa função. Então, isso tem aplicação na esfera social. Estou lembrando aqui na nossa própria história, eu e o Valmir somos da Assembleia de Deus, na nossa própria história você vê exemplos de como o profético
ele desafia o status quo, né, de maneira geral. Por exemplo, havia um debate no início das Assembleias de Deus sobre o papel da mulher como pregadora. E isso havia porque tinha a Frida Vingre, que era uma pregadora, e quando veio, mais ou menos assim, Frida, cala a boca, você é mulher, você não deve pregar. Tem textos dela, tá público isso na internet, inclusive. A argumentação dela era o seguinte, mais ou menos o seguinte: Deus me deu o dom. Então, assim, não me venha com essa sua tradição. Deus me deu a capacidade de falar. Então, esse empoderamento profético, né? Essa ousadia, essa coragem que puxa isso aí, é um desafio a qualquer estrutura muito rígida, muito rigorosa, muito autoritária. Porque você não está dependendo dela para viver, né? Você está dependendo da própria ação de Deus ali na história. Legal. Ô Valmir, enfim, a gente só pincelou aqui, galera, os capítulos 1, 2 e 3 da primeira parte do livro. Claro, quando fala assim, primeira parte, você imagina já, né, aquele livro volumoso grande. Não, ó, é acessível, é bacana, é legal. Mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre o título, A Mente Carismática, né? Por que essa ideia da mente carismática? Qual é a provocação que você quer trazer até mesmo com esse título, né? A Mente Carismática, sendo que é um livro de teologia pública e tal. Queria que você explicasse um pouquinho a escolha desse título. Perfeito. O tema A Mente Carismática surgiu a partir dessa preocupação. Será que nós podemos pensar em uma cosmovisão pentecostal, uma forma de compreender, ordenar e dar sentido para a nossa presença na sociedade? Então, a mente carismática, ela leva-nos exatamente a entender que existem pressupostos pentecostais que nos dirigem para a presença pública. Essa expressão carismático nada mais é do que um termo do Novo Testamento, lá utilizado por Paulo, que diz respeito a esses dons, essas dádivas que Deus concede ao seu povo. Acredito que essa palavra carismático seja uma palavra mais atual e mais abrangente, que consegue explicitar aquilo que nós poderíamos denominar de um imaginário pentecostal. Então, foi nesse sentido que eu compreendi a palavra mente carismática, ou o termo mente carismática, para dar essa conotação de explicação de vida em sociedade. Muito bom, gente, muito bom. Tá aí, ó, A Mente Carismática, a formação da espiritualidade pentecostal e seu testemunho na praça pública, lançamento da Thomas Nelson Brasil, com o Valmir Nascimento Santos. Tá aqui. Gente, olha só, livro acessível, linguagem legal, bacana. Eu gosto de livros com bastante tópicos, isso ajuda a facilitar, né? Facilita a leitura, o entendimento. São aí 12 capítulos para fazer você pensar esse tema, tá bom? São 3 partes. A primeira parte é experiências formativas dentro do cenáculo. A segunda parte, testemunho na praça pública. E a terceira parte, a mente carismática, tá bom? Então são 12 capítulos, mais o epílogo aqui também. Recomendo demais. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste BTcast, em bibotalk.com e também no nosso canal no YouTube. Aliás, se você tem o hábito de ouvir no Spotify, legal, nós somos podcast raiz, mas agora a gente tem vídeo também, tá bom? E esse vídeo tá lá disponível no YouTube. Eu não ponho vídeo aqui no Spotify, galera. Eu me recuso a botar vídeo no Spotify. Spotify é música, é áudio, tá? Eu acho muito caído o vídeo no Spotify, mas deveria colocar aqui também, porque tem um público crescente aí, se eu não me engano. Mas quer ver a gente? É lá no YouTube. Ou no YouTube, se você tá vendo aqui, já deixa aquele joinha, comenta aí. Eu gosto de ver o BTcast aqui agora e adorei que é imagem, tá bom, gente? Valoriza que agora é imagem, porque dá mais trabalho. Beleza? Valmir, obrigado e parabéns pela obra, meu irmão. Bibo, valeu, cara. Obrigado pelo convite para estar junto contigo aí, junto também com o Gutierrez. O seu programa sempre sensacional. Uma alegria poder retornar aqui e apresentar o novo livro. Que bom. Gutierrez, estamos together sempre, mano. É nóis. Estamos juntos. Um abraço, pessoal. O Gutierrez gravou o trabalho, hein, gente? Valoriza o esforço do cara aí, ó. O cara gravou um trabalho louco pra ir pra casa, com fome, vai pegar o trânsito de São Paulo. Mas aí, ó, se comprometeu e gravou e fez a sua colaboração. Obrigado, tamo junto. É isso, gente. Toda terça-feira tem BTcast, toda sexta-feira tem BT Papo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu!